iniciar com o livro Médiuns. A leitura de hoje é O Médium e a Política. Puta ferro. Ainda bem que o Juninho está aqui. Ainda bem que o Juninho não está aqui. Lá em Lucas, capítulo 20, versículo 25, está escrito assim: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esse aqui foi um encontro lá, né, a reunião que tinha periodicamente dos apóstolos, e uns fariseus se infiltraram ali no meio e fizeram essa pergunta já para pegar o mestre lá de calça riata, né? Mas aí dá essa resposta, deixa todo mundo sem atitude. Sem sair, né? Ele já pega. Tem uma moeda aí? Tem sim. Aí o cara, quem é que está aí nessa esfinge da moeda? César, então dá. César que é de César e Deus que é de Deus. Não, mas ele antes perguntou, o que está nessa esfinge? Não, então, exatamente o que eu falei. Aí vamos agora à dissertação aqui do Miramês. Cada coisa em seu lugar. O médium pode ser útil à política, pelo empenho que mostra na educação das criaturas, pois a doutrina partidária também se fundamenta, a seu jeito, na harmonia dos povos. Entretanto, o ministério mediúnico que se alimenta nas fontes inesgotáveis do Evangelho tem outra missão no seio dos povos. Não se esgote o médium em combates a outras ideias que não sejam os seus. Não condene a quem quer que seja, porque escolheu ou foi escolhido em outras áreas de trabalhos diferentes da sua. Não dispute posição hierárquica com os seus companheiros e nem incentive a vaidade a seu respeito. Mas, Mas isso aí há um detalhe. Não discutir a posição hierárquica depende. Né? Porque... Não dispute posições hierárquicas com seus companheiros e nem incentive a vaidade a seu respeito, mas, naquilo que puder, ajudar a todos. Dar a César o que é de César é respeitar as leis estabelecidas pelos homens que dirigem a humanidade e é ajudá-los dentro das possibilidades para que aliviem a tensão na Terra, para melhorar as condições de vida, melhorando o padrão de ensino, etc. E a Deus, o que é de Deus? É a missão divina, principalmente do médium, de rasgar com inteligência e bondade o véu que separa dos dois mundos, renovando todos os tipos de esperança acerca da vida que continua, mostrando com todo o interesse que vale a pena servir pelo prazer de ser bom, que vale a pena amar sem condições. Pregar ideias políticas nas casas de oração é desnortear o acúmulo de fluidos superiores que ali se concentram por misericórdia de Deus nas vias dos mais elevados sentimentos, pela prece e pela humanidade. Então, tem que ler isso aqui para o Júnior. Falar sobre política dentro da casa de Deus, ser tendencioso, é baixar a vibração. Ideia partidária é sinônimo de individualismo, que se liga com facilidade ao egoísmo, à separação, etc. Isso para nós é um lembrete. O problema é lembrar. É incompatível com o ministério que o Espiritismo expressa como coisa de Deus e nos mostra como agente da fraternidade universal. No entanto, podemos dizer que o bem, onde quer que esteja, tem supremacia em todas as suas divisões da vida, cuja influência nos assegura a paz de consciência. É a esse gesto de amor que deveremos, homens e espíritos desencarnados,
apoiar, dar as mãos em nome de Jesus para fortalecer na terra, seja na política ou na religião de qualquer procedência, ou mesmo no meio daqueles que não tiveram ainda a felicidade de crer em Deus e em Jesus. O medianeiro tem grandes coisas a fazer, e uma das mais urgentes é esta que Mateus nota no capítulo 10, versículo 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel é uma linguagem mística que somente os que têm amor no coração entendem. São os sofredores, os encarcerados, os ignorantes. E em Hebreus capítulo 7, versículo 7, encontramos, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A nossa intenção não é colocar o médico como sendo superior aos que ele ajuda ou serve, na medida como se entende comumente esta frase. Se o médico, naquela hora em que dá a esperança, a paz, a caridade, o amor, pelo mesmo, naquele momento, se reveste de certa superioridade. É verdade que abençoa a quem precisa das bênçãos. O médium, com interesse demasiado pela política, pode sofrer más consequências no seu ministério mediúnico, mas ajudar os políticos a recuperarem suas forças e apoiar suas intenções em benefício da coletividade é outra coisa, necessária e mesmo indispensável ao assunto da fé. Aqui continuamos a separar Deus de César para melhor desempenho na educação. Todavia, depois que a humanidade crescer mais um pouco, notará que Deus nunca se separa de César, nem este de Deus. Apenas vibram em dimensões diferentes, porque tudo está em Deus e Ele em tudo. Mas enquanto não chega esse dia, vamos ouvir este conselho. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pediu o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Que bela essa lição. Pena que nós não podemos questioná-la direto, mas uma coisa é certa, é observar que dentro da espiritualidade não há ilusão. Há a maneira, vamos dizer assim, universal e cósmica de ensinamento. E nós estamos aqui pretensiosos para uma mudança, para uma coisa boa, radicalmente, dentro dos termos do dom divino. Então, esse é um dos lados da moeda. Nós, então, agradecemos, vamos entrar em oração, uma oração assim do tipo que nós vamos buscar a realidade que nós precisamos, porque precisamos entender que somos de origem divina, nós somos de origem cósmica. Qual é a nossa dimensão? É o que nós estamos trabalhando e vamos procurar chegar no fim do atalho, do caminho e sabedor das coisas, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Esse preparo que nós estamos fazendo aqui não é em vão, porque nós viemos de casa, nós viemos, às vezes deixando até determinadas coisas da vida do terra a terra, da vida material, para podermos aqui estar e de frente com esses conhecimentos que nos vai valer para a eternidade. Então nós estamos nos aproximando cada vez mais, agradecendo a todos os irmãos desencarnados que trabalham no departamento cristão, que trabalham na seara divina. E aí o Mestre Jesus, dentro da sua fraternidade, distribui elementos neurológicos, ou seja, fluídicos, para que nós possamos nos fortalecer.
e o espírita fortalecido, ele não é aquele terráqueo distraído. O físico está aqui, mas a mente está no divino. E assim nós vamos seguindo, fazendo bem, contando com o apoio dos espíritos superiores, nesse momento em que os convidados também estão num sistema assim, de alerta, de procura, para que nós sejamos cada vez mais penetrantes dentro daquilo que nós propomos, que é a nossa reforma interior. Para isso depende de nós aqui estarmos, abolir, dispensar todas aquelas coisas fúteis, claro, não com abrir e fechar dos olhos, mas nós hemos de crescer cada dia, cada minuto, porque os ensinamentos estão aí para escamar do nosso perispírito, da nossa condição, das nossas vicissitudes, todas as coisas desprezíveis, todas as coisas desnecessárias. Então, com o apoio dos irmãos, com a nossa mente voltada para o astral superior, nós ligamos agora na liberação da água, para que seus fluidos possam ativar cada vez mais em cada gole, em cada coisa que nós fazemos. Esse momento é um momento divino, cada vez mais, onde procuramos descer sobre nós os fluidos necessários, o fluido cósmico, terapêutico, que nós possamos, em grupos, ser pacificados agora. E estamos muito gratos pela graça divina, por esse conhecimento que ilustra, que foi introduzido quanto ao equilíbrio dos espíritos. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, e assim nós vamos partindo para melhor esclarecimento. Passo então a palavra ao irmão Carlos. Então vamos começar aqui com o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 8, segunda parte do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, e estamos, graças a Deus, na última pergunta do capítulo. 131. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, o mais comumente assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético que, como se diz, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Se pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Aí tem uma opção aqui de pontos de vista, vamos. Sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nenhuma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por sua ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim se transformar. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe... E o magnetizador, ele é um espírito superior ou é a ação, vamos dizer, o material que os espíritos pegam para poder saciar a vontade? O magnetizador é um cara mais inteligente. Ah, tudo bem. Superior, inferior não existe. Todo mundo é igual.
Só A que fórmula é igual, né? um Mas se propõe a focar, a conhecer, a saber, e o outro se propõe a estacionar. Carlos, o magnetizador ainda tem um porém, né? Que ele já vem com um corpo adequado a exercer aquela função, né? Ele vem Sim, com aquela... tudo é um desencadeador de atitudes. O teu corpo, tudo já é um pressuposto para você atuar ali. Tudo é a tua intenção de início que chega lá na frente. O magnetizador, às vezes, ele nem sabe que ele está atuante e realmente o outro se aproxima dele. então já é a energia dele que Isso já... não significa que ele é superior, não. A gente, Moralmente, a gente vai falar sobre isso aqui no Miramês. Poder que se sabe está em razão das forças de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites. E é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Ver no capítulo dos médios o artigo relativo a médios curadores. Ver também na revista Espírita, e aqui estão os endereços aqui para quem quer se aprofundar mais um pouco, né? Cadê o... Ah, já está aqui, marca a página. Então, vamos agora para o Miramês, que é capítulo 34, alusivo a essa pergunta 131 do Livro dos Médios, conjunção, é aqui não, não é aqui sim. Questão 131 não, ah, tá certo, é aqui mesmo. Eu falei, será que foi essa aqui que eu li? Não foi essa aqui mesmo. Conjunção das formas. É do conhecimento dos espiritualistas que a fonte de todas as formas é o fluido universal, que também é conhecido pelas várias filosofias espiritualistas como hálito divino, prana, éter cósmico. Não importa as divisões por sinônimos, por ser o mesmo agente da vida para tudo e para todos. As formas, sejam quais forem, neste mundo em que estagias ou em qualquer outro que circula na criação, são transformações operadas pela natureza, onde agem as leis de Deus com cambiantes de luz, variações de luz. É segundo estas leis que se dá consistência às variadas formas, cujo poder de materialidade é a sintonia embrionária dos elementos capazes de nos mostrar o quanto pode a força do pensamento do Criador. Forma nenhuma é definitiva, mas transitória. As formas não têm durabilidade igual, porém variável. Esta é a beleza da criação. A lei impera nas mudanças para o crescimento ou despertamento dos valores na estrutura interna de tudo que existe. O elemento primitivo, quando surge, vai se transformando e quando se reúne em formas, uma força de coerção, quer dizer, na pressão, atua sobre ele, como que um laço, dando consistência à matéria, com durabilidade mais ou menos longa. Quando a força é criada pelos espíritos em sessões de materializações, em se fugindo um pouco das leis naturais, em quase todos os casos, não é criado esse laço no centro energético da matéria, a não ser em raros casos, como na escrita direta ou em outros fenômenos, por ordem do mais alto. Com o tempo, podes passar a compreender alguns dos segredos da natureza, o que te servirá de lições para a tua paz. A mediunidade é uma ponte por onde transita notícias de outros planos, crescendo o entendimento de que já existe e aumentando a esperança no porvir.
existem mutirões de almas encarnadas e desencarnadas trabalhando para maior crescimento espiritual da humanidade. Queiramos ou não, o progresso nos leva para o melhor, fazendo-nos conhecer a verdade que tem o poder de quebrar os grilhões da ignorância. Diante da sabedoria de Deus, não podemos simplesmente falar. Isto não pode ser. O nosso dever é estudar, colher experiências por onde passamos. Tanto a matéria como o espírito vieram de uma só fonte, foram criados por Deus. Compreendemos neste fato que todos e tudo têm um laço eterno da irmandade, com os mesmos valores, dormitando na intimidade, com capacidade de despertamento de acordo com a sua idade sideral. Ao encontrares alguma forma de matéria dentro de suas infinitas variações, respeita, ama e abençoa, que ela faz parte de ti. Tudo e todas as coisas foram geradas pelo amor e por amor. O espírito atua em conjunção com a matéria, no seu impulso crescente de acordar para a luz e passar a ser o intermediário das leis em favor dos que se encontram na retaguarda. Ele é o médium da vida acordando vidas. A formação da matéria é ato divino, com a divina presença de Deus, que sempre usa os agentes da luz, seus filhos mais velhos. Vou dar uma paradinha aqui, para a gente um pouquinho entender o que está se falando aqui e trazer para o nosso dia a dia, não ficar só no lado do médium. É interessante que algumas décadas atrás, algumas entidades de outras dimensões vieram aqui no planeta falar de uma lei que era muito conhecida, era muito falada, mas no meio religioso. Só que eles vieram e trouxeram essa mensagem para o coletivo mais social. E eles mudaram o nome da lei. A lei do retorno, a lei de causas e efeitos, estava muito relacionado à religiosidade. E eles vieram trazendo a lei da atração. E eles colocam que eles mudaram esse foco do religioso por mais social, por mais vulgar, porque isso aí estava sendo manipulado de uma forma estranha. A lei de causas e efeitos, olha lá, hein? Olha a lei do retorno. Ó, tem que dar para receber. Então isso tudo gera uma cobrança, gera também um sentimento de culpa, de medo, em cima de um cabresto religioso. E essa lei, que sempre existiu e sempre existirá, é uma lei de expansão e não de submissão. É legal essa forma deles colocarem para a gente sair desse lado igrejeiro, desse lado, sabe, religioso. Ah, eu venho para aqui porque aqui diz que a salvação é individual. Todo mundo está salvo. Não tem cabresto, não tem ameaça. Todo mundo está salvo. E o próprio Cristo, que é o nosso modelo e guia, nos diz: do aprisco que o Pai me ordenou, todos se libertarão. E você vai entendendo que esse trabalho de materialização da sua vida está muito no teu poder, mas as pessoas não botam, porque você não tem que dar para receber, porque você dá o tempo todo. Se você fosse avaliar como um agente vibratório, você vai ver que toda hora você está dando a sua vibração. E a sua vibração é boa, é ruim, de acordo com o seu ancoramento, aonde você está ancorado. Você está em vibração baixa, média ou alta. E aonde, como é que eu encontro isso? Na sua emoção. A sua emoção é que diz aonde você está ancorado.
A sua emoção é que diz se você está vibrando alto, mediano ou de baixa frequência. Então, o orar e vigiar está preso a isso. Mas não de uma forma religiosa, é no cotidiano, é no hora a hora. Sabe, o orar e vigiar é a todo momento, a todo instante, em todo lugar. E aí a gente vai entender aonde está a minha vibração. E aonde e em que eu estou dando. No que eu estou dando é o que eu vou receber. E essa contabilidade é interessante porque a gente tem que saber, porque a vida não é um desejo, não é um querer, a vida ela é cíclica. Então, o teu dia, fui para a casa espírita hoje, então hoje eu estou puro. 1 hora tu está praticamente puro ali, você está focado naquele... Mas e as 23 horas? Você está pensando em quê? Então, quando você cria uma força dentro desse teu poder de criação, você criou elementos para formatar a criação, a materialização ali, a gente tem que ter cuidado com isso. Qual é a energia que eu estou fomentando no meu vórtice de criação? É ali que eu vou materializar. Mas aí a gente tem que se perdoar, porque a gente tem que entender que nós fomos educados. Valdemirzinho, homem não pode entrar na cozinha. Não era assim, Valdemir? Valdemirzinho, esse mundo aqui é no grito. Então a gente é educado a isso. O mundo é uma luta e você tem que ser o mais forte. E a gente é educado. Eu sou homem, pô. É isso, é aquilo. E a gente vai sendo educado ao grito. E se você grita, é porque dentro de você tem uma violência. A gente tem que dessecar, tirar as fantasias. Se você grita, não foi o avô, não foi o pai, mas dentro de você tem um sentimento de violência. Pagar na mesma moeda, ou pensamentos desse tipo. Bateu, levou. Então, esse tipo todo, a gente foi educado a isso. E isso mostra uma violência dentro de nós. Isso não é para levar a gente para o inferno, para qualquer lugar, umbralino. Não, isso é para mostrar quem eu sou. E ali eu trabalhar o meu eu. Ali eu me identificar e ir lá e tratar a minha ferida com o remédio adequado. E não criar nenhum verniz social. E isso tudo é para eu entender que o mundo que eu estou criando precisa de um homem que grita, que bate, que violenta, porque eu estou criando esse mundo. Não é que é o Lula, é o Bolsonaro, é fulano, é ciclano. Eu estou criando esse mundo que precisa de um cara que grita, que bate, que faz isso e aquilo. É a minha materialização, mas eu não acredito. Eu estou aqui na consciência da Matrix. Eles estão me conduzindo e estão dizendo, você é um coitadinho, você tem que isso. Aí vai, sabe, entrando na vitimização. Então, o Miramês coloca aqui um lado legal, mas ele deixa um pouco de falar numa realidade que a gente já saiu da terceira dimensão. A gente já está num patamar mais elevado e trazer a responsabilidade para mim de uma forma cirúrgica. É assim que eu tenho que trabalhar. O problema sou eu e está comigo e não está com ninguém. O que vem ao meu encontro sou eu que estou trazendo. Então é uma forma bem reflexiva para a gente trocar valores religiosos para entender que tudo é Deus. Tudo é atitude, ação e reação. Tá tudo imbuído. Eu sou o epicentro disso tudo. Então vamos voltar aqui para a gente. Espero que todos tenham entendido a mensagem, que eu fiquei maravilhado. A própria ciência da Terra já começa a penetrar no conhecimento de um elemento único que gera todos os outros por certas mudanças de comportamentos. 4ª dimensão para cima. Alguns cientistas já conhecem essa verdade. A Terra muda para melhor
com a mudança dos homens. E foi para isso que o Espiritismo surgiu por ordem de Jesus, como consolador, porém, instruindo e aumentando os poderes do espírito, que deve intelectualizar a própria matéria. A vontade da alma adestrada no bem pode muito fazer, favorecendo a harmonia e a paz para todos, e para participarmos com amor da obra divina. Meditemos. Aí está lá em Atos, capítulo 19, versículo 36. Ora, não podendo isso ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Volta ao Miramês. As leis de Deus são eternas e convém para o espírito inteligente que obedeça à vontade soberana, entrando assim na tranquilidade de consciência, analisando e abençoando a criação de todas as formas que se mostram pela vontade do Criador. Que assim seja. Que assim seja. Muito rico, viu? É. Então, uma vitrine isso aí. Então vamos nos reunir aqui num feixe de pensamentos, direcionando o nosso modelo de guia. Mestre Jesus, que a vossa paz possa habitar nesse ambiente. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de vontade própria, aprender, expandir cada vez mais a consciência de se posicionar como criador de seu mundo. E através desses ensinos, que tudo vem de Deus, só temos a agradecer. Muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao tempo desse encontro. Vamos voltar a levar o nosso pensamento ao nosso modelo guia, nosso Mestre Jesus, e com ele voltar ao colóquio. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudo. Agradecemos por entender que o mundo que eu vivo é o mundo que eu crio. E entender mais ainda que o mundo que eu crio precisa mais de abraços do que de gritos ou brigas. E através desse conceito, dessa forma de ver a vida, só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus,
Está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Todo mundo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Tem uma comunicação, Rodrigo? Primeira particular, Tem uma outra? Tânia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia de aprendizado espiritual, pois quando daqui saímos, já sentimos uma coisa melhor em nossa mente, pois se prestarmos bem atenção nas lições, podemos nos ligar que estamos nos libertando cada vez mais da ignorância que há em nós. Graças a Deus, temos casas, assim como esta, que nos ajuda a levar a todos que precisam estas mensagens que podem mudar cada vez mais cada um que está aprendendo. Muito obrigado, irmãos, por este estudo e que a paz do Mestre Jesus continue com todos dentro aqui. Que a paz de Deus esteja com todos. Graças a Deus consegui chegar mais uma vez para poder ouvir todos os estudos do dia. Como é bom ir aprendendo cada vez mais e poder ver como o esclarecimento vai nos transformando. E sei que é muito difícil, às vezes, complicado, mas que se nos esforçarmos para não deixar nada passar em vão e aproveitar tudo que nos é ofertado. Obrigado, irmão, por me ajudar a crescer mais espiritualmente. Desde que comecei a estudar aqui, eu estou cada dia melhor. Que a paz de Deus fique com todos. Assim seja. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso
da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre